Oi, eu sou a Vivi e eu sou artesã do Anime Gurumi BR. E hoje eu trouxe o tutorial desse chaveirinho super fofo. Vai ser um tutorial mais rapidinho, cortadinho, mas vai dar pra vocês entenderem, vai ter a legenda ali direitinho de cada pontinho. E a lista de materiais também, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu respondo, tá bom? Beijos! Vamos começar o trabalho com o fio azul bique, fazendo um anel mágico. Dentro desse anel, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Faço aqui os meus 6 pontos baixos e agora eu fecho o anel. Puxo bem ali o fio. E agora, na segunda carreira, vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Ou seja, vamos ficar com um total de 12 pontos baixos na segunda carreira. Faço, então, 2 pontos baixos para cada um dos 6 pontos de base. Terminei a minha segunda carreira e agora, na terceira, eu farei um ponto baixo e um aumento, 6 vezes, ficando num total com 18 pontos baixos na terceira carreira. Então, eu fiz ali um ponto baixo e um aumento. E vou fazer 6 vezes. Agora, para a quarta carreira, eu vou unir o fio preto. Mas eu vou começar, então, fazendo 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. Aqui no sexto eu não vou fechar o ponto, porque eu vou inserir o fio preto. Eu puxo, então, agora o meu fio, fechando este sexto ponto baixo, e eu vou fazer um ponto pipoca no próximo ponto. Então, eu laço o fio, insiro como se eu fosse fazer um ponto alto. Tiro as 2 primeiras laçadas, laço novamente e repito isso mais 3 vezes. Então, eu faço 4 vezes esse mesmo processo. Laço, puxo o fio, tiro 2. Ó, de novo, laço, puxo o fio, tiro as 2. Ó, fiz 4 vezes e fiquei com 5 alcinhas na minha agulha. Agora, eu volto com o fio azul para fechar esse ponto pipoca. Já fazendo a troca de cor novamente. Ó, agora, cuida para pegar bem ali o pontinho do lado do ponto pipoca, para não pular esse pontinho. E eu vou fazer 4 pontos baixos. Fiz ali o primeiro. Faço aqui o segundo e sigo o terceiro. E quando eu chego no quarto ponto, eu não fecho ele, porque eu vou trocar novamente para o fio preto. Então, eu laço aqui o fio preto e repito o mesmo processo, fazendo um ponto pipoca. Laço o fio, tiro 2 alças, laço novamente. Tiro mais 2 alças, não finalizando um ponto alto, só fazendo a primeira parte dele. E repito esse processo 4 vezes até eu ficar com 5 alcinhas na minha agulha. Fiquei, então, com as 5 alcinhas. E agora, troco novamente para o fio azul. Fechei o meu ponto pipoca. Já fecho aqui de novo, cuidado para não pular o ponto. Faço pontos baixos. Vou fazer agora 6 pontos baixos para finalizar. Olha como é que fica bonitinho os pezinhos ali. E sigo fazendo. Já vou prendendo aqui o meu fio preto, porque depois eu vou cortar ele. 2, 3, 4, 5
e 6. Terminei a minha carreira novamente com 18 pontos. Porém, 2 deles são os pipocas, que são os pezinhos. Agora, eu vou cortar o meu fio azul e também o fio preto. E vou mostrar para vocês como eu faço o meu arremate com o fio azul para troca de cor. Venho, então, com a agulha de tapeçaria e vou, aqui meu último ponto, vou pular o primeiro e inserir ali no segundo ponto a agulha. E vou puxar. Esse fio virou a primeira alça do meu primeiro ponto. E agora, eu vou inserir ele dentro do meu último ponto, de onde saiu o meu fio. E vou puxar, ó. Já boto ele lá pra baixo, que depois eu vou arrematar esse fiozinho aqui. Mas eu uso ele, por enquanto, pra puxar e ajustar esse meu pontinho. Agora, eu venho com um nó corrediço na minha agulha e insiro ali no meu arremate, bem em cima ali do meu primeiro ponto baixo. Vou puxar o fio, ficar com 2 alças e já fechar o meu primeiro ponto baixo dessa carreira. Eu vou fazer 18 pontos baixos na 5ª carreira, ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui até chegar ali na perninha, no ponto pipoca da carreira anterior, para mostrar onde que a gente pega. Ó, é bem facinho de ver, porque fica ali um ponto baixo, as 2 alcinhas como se fosse um ponto baixo, né? Então, eu pego aqui e sigo fazendo 18 pontos baixos, sem aumentos e sem nenhuma outra diferença. Chegando ao final da carreira, eu puxo meu fio e corto para fazer o mesmo arremate que eu fiz com o fio azul. Venho aqui com a minha agulha de tapeçaria, pulo o primeiro ponto. Aqui no segundo ponto, eu insiro a agulha, o meu fio virou a primeira alça do primeiro ponto e volto com a agulha lá no meu último ponto, já pegando ali a alcinha do ponto de baixo ali, ó, para deixar bem firme e passo essa linha lá para baixo. Eu vou deixar no mesmo buraquinho do fio azul, porque depois eu dou um nozinho um no outro e consigo fazer o arremate. Pronto. Ó, e ajusto ali pra ficar direitinho. Olha ali o arremate, como fica ali em cima do meu ponto baixo. Agora, com o fio chantilly, eu vou fazer o meu nó corrediço e prender novamente ali no primeiro ponto, no arremate, com um ponto baixo. Fico com as 2 alças, fechei já o primeiro ponto. E, novamente, faço essa carreira com 18 pontos baixos no total. Termino essa carreira e faço o arremate novamente, da mesma forma que fizemos com as outras 2 trocas de cor. Venho, então, com a minha agulha de tapeçaria, pulo o meu primeiro ponto, insiro no segundo ponto e volto lá no último ponto, prendendo o fio. Nesse momento aqui, eu já vou arrematar o fio azul e o fio vermelho, tá, gente? Pode dar um nó, pode cortar, da forma que vocês preferirem, ó. Aqui ficou, então, o meu arremate, onde vai ser a minha próxima troca de cor. Vocês podem ver que, dessa forma, o degrau da troca de cor não fica tão grande. Bom, agora nós vamos pegar o fio amarelo e vamos, novamente, com um nó corrediço, vir aqui no primeiro ponto, onde nós arrematamos, e prendemos com um ponto baixo. Nessa carreira aqui, nós vamos trocar mais de uma vez de cor. Então, vamos prestar bastante atenção. Eu vou fazer, então, 8 pontos baixos com a cor amarela. Então, eu sigo aqui fazendo, contando lá com o primeiro ponto que eu prendi na troca de cor. Faço 8 pontos baixos com a cor amarela. Chegando no último ponto baixo, eu não encerro o último ponto, o 8º ponto, e pego o fio branco. Eu insiro da mesma forma que eu inseri o ponto preto, né, para trocar de cor. E agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. Mas preste atenção, o primeiro eu fecho e o segundo eu não fecho com o branco, porque eu já vou trocar novamente para cor amarela.
fechei o segundo ponto com a cor branca, né? E agora eu sigo fazendo pontos baixos com a cor amarela. Farei, então, mais 8 pontos baixos, ficando novamente com 18 pontos baixos nessa 7ª carreira. Ó, sigo ali, eu prendi um pouquinho mais o meu fio branco, depois eu soltei ele, eu prendi só nos 2 primeiros pontos, porque assim eu consigo trabalhar com ele novamente na próxima carreira, ali bem no centro do corpo. Eu não vou cortar o fio amarelo agora. Fiz o último ponto da carreira. Eu tinha esquecido de arrematar ali os meus fiozinhos, agora eu já arrematei e voltei aqui com vocês. Fiz o meu último ponto da carreira e vou inserir ali, embaixo das 2 alcinhas, normalmente pegando ponto baixo sobre ponto baixo. Então, nessa 8ª carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos com a cor amarela. Mas vamos trabalhar com 3 cores nessa carreira. Então, preste bem atenção. Chegando aqui no 6º ponto, eu não fecho com a cor amarela e troco para a cor chantilly. Prendo aqui o meu fio, puxo e vou fazer um ponto pipoca. Da mesma forma que nós fizemos os pezinhos, nós vamos fazer os bracinhos. Então, eu laço, insiro, puxo, tiro 2 alças. E vou repetir esse padrão 4 vezes, dessa mesma forma, até ficar com 5 alças na minha agulha. A primeira que nós puxamos dentro do fio do ponto amarelo e as outras 4 alças dos pontos até fechar o ponto pipoca. Troco para a cor amarela para fechar o ponto, ajusto ali o pontinho para ficar a pipoquinha para fora e cuido para que meu ponto baixo fique certinho no ponto seguinte. Porque eu não vou fechar esse ponto amarelo, vou fechar com a cor branca. Preste atenção, puxa o fiozinho ali para ajustar, para não dar erro. Eu insiro, puxo a linha amarela e depois eu passo a linha branca por dentro dela. Ó, e eu vou sempre ajustando ali o meu fiozinho. Agora, eu vou fazer meus 2 pontos brancos novamente. Eu fecho o primeiro normalmente e no segundo ponto branco eu não fecho, porque eu vou trocar para a linha amarela. Gente, muito cuidado com essa montoeira de troca de cor, hein? Ó, eu sempre vou ajustando ali os pontinhos pipoca, ó, para ficar para fora bem bonitinho. Prendi agora o meu fio amarelo, vou fazer um ponto baixo amarelo sem fechar, porque já vou trocar para o meu fio chantilly. Cuidado nessas trocas de cores. E vou fazer novamente um ponto pipoca, fechando o outro bracinho da Rumi. Faço aqui da mesma forma que eu fiz os outros pontos pipoca. Então, laça, tira 2 alcinhas e vai fazendo até chegar a 4 alças na minha agulha. Fiz aqui o último e vou trocar a cor pro amarelo. Ó, cuida aqui que estamos com 3 fios nesse momento. Pego aqui o meu amarelo e fecho o meu ponto pipoca. Empurro aqui o meu pontinho para ele ficar bem para frente e cuida para pegar bem no próximo pontinho. E segue fazendo 6 pontos baixos. Então, conta com esse que a gente prendeu agora e faz aqui 2. Ó, eu já vou arrematando os meus fios durante os pontos, tá? Fiz aqui 2, ajustando aqui o bracinho. 3, 4, 5 e o último ponto da carreira, 6.
Ó, eu vou puxar aqui só pra mostrar como é que tá ficando aqui a parte da frente. Olha que bonitinho que já tá ficando o corpinho da nossa roomie. Agora aqui eu vou cortar o fio chantilly, tá? Porque a gente não vai mais usar ele. Eu deixei ele preso nos pontinhos ali anteriores. Corto e já deixo ele ali pra dentro. O fio branco, a gente vai usar ele mais um pouquinho aqui ainda, na próxima carreira. Então, a gente deixa ele aqui. E vamos continuar aqui com o nosso fio amarelo. Então, nessa carreira, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo. Peraí. Um ponto baixo. E uma diminuição. Ó, pegando aqui só nas alcinhas da frente, pego 2 pontos só pegando a alcinha da frente. Eu vou fazer essa sequência 3 vezes. Então, eu fiz ali mais um ponto baixo, mais uma diminuição. Ó, foi a segunda vez. E agora a terceira. Um ponto baixo e uma diminuição. Porém, nessa diminuição, eu já vou fazer a troca de cor. Então, eu encerro aqui esse ponto com a linha branca. Agora, eu faço o meu ponto baixo com o branco, mas já finalizo esse único ponto baixo com o fio amarelo. E vou seguir fazendo diminuição, pegando ali só nas alcinhas da frente e já escondendo o meu fio branco ali dentro. E continuo fazendo um ponto baixo e uma diminuição até o final da minha carreira. Então, nessa carreira de número 9, nós vamos ficar com o total de 12 pontos baixos, fazendo essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição com aquela troca de cor ali no meio do corpinho. Ó, tô terminando aqui meu último ponto baixo com a última diminuição da carreira. Ó, fiz a diminuição e fiquei com um total de 12 pontos baixos. Aqui eu já vou cortar o meu fio amarelo e o meu fio branco. E vou fazer os arremates necessários. E também vou encher o corpinho, que a parte do corpinho já está pronta. Nós vamos fazer agora o pescoço e a união para fazer a cabecinha. Fiz os arremates, enchi o corpinho e agora eu venho com o fio chantilly ali no meu arremate, que eu arrematei da mesma forma que eu arrematei as outras cores, porém eu vou inserir o meu fio em BLO, só na alcinha ali de trás, ó. Então, eu prendo o meu fio e faço uma carreira de pontos baixos. Então, são 12 pontos baixos BLO, apenas ali na alcinha de trás do ponto. Terminei, então, os 12 pontos baixos BLO e eu vou voltar na mesma carreira, porém, pegando em FLO, naquela alcinha da frente do amarelo da carreira anterior. E vou fazer um aumento para cada ponto de base. Para cada alcinha, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou ficar com o total de 24 pontos baixos nessa 10ª carreira. Eu faço esse método de fazer os pontos BLO e depois os FLO para deixar o pescoço mais firme. Ó, ele fica desse jeito, parecendo um caracolzinho. Ele fica com o pescoço mais firme e a diferença ali do pescoço fica mais evidente, tá? Então, eu terminei aqui os meus 24 pontos baixos. Vou ali, então, no meu primeiro ponto baixo e vou começar a minha 11ª carreira fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer essa sequência de pontos por 6 vezes. E eu vou ficar com o total de 30 pontos baixos. Ó, fiz 3 pontos e um aumento e vou fazer a carreira inteira. Fiquei com 30 pontos baixos e agora a próxima carreira eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento,
e nem diminuição. Terminei a carreira 12 com 30 pontos baixos. Agora, na carreira 13, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Pegando ali, né, só na alcinha da frente para fazer a diminuição. E vou seguir essa sequência 6 vezes. 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, ficando no total com 24 pontos baixos. Ó. Eu fiz aqui a diminuiçãozinha e é as bochechinhas ali que vai dar essa diferença na nossa room. Agora, eu vou fazer 3 carreiras de 24 pontos baixos, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição, só ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vão ser as carreiras 14, 15 e 16. Fiz aqui as minhas 3 carreiras, ó. Fica assim. Eu sempre dou essa apertadinha assim pra ficar a bochechinha bem fofinha ali, a divisão ali do pescoço. E agora, na carreira 17, nós vamos fazer 2 pontos baixos. 2 pontos baixos e uma diminuição. Ó, de novo ali, pegando só na alcinha da frente. Vou repetir esse padrão por 6 vezes, ficando com um total de 18 pontos baixos. Agora, na carreira 18, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes novamente, ficando agora com o total de 12 pontos baixos. Então, eu sigo um ponto baixo e uma diminuição a volta inteira, ficando com 12 pontos baixos. Agora, eu solto aqui, puxo um pouquinho o meu fio para poder encher aqui a cabecinha da nossa room. Fiz aqui, coloquei o enchimento e agora eu vou fazer 6 diminuições. Então, eu pego aqui pela alcinha da frente, 2 pontos e vou fazendo as minhas diminuições. Fazendo, então, aqui o último ponto baixo, eu puxo e corto o fio, deixando ele um pouquinho maior, para eu poder fazer agora o meu anel mágico invertido. Com a minha agulha de tapeçaria, então, eu pego ali a alcinha da frente e vou passando o meu fio e puxando, e vou fechando já aqui, então, o anel, ó. Vou pegando só na alcinha da frente e já vou puxando o fio para que o buraquinho ali do anel já esteja fechando. Ó, puxo bem e agora eu insiro a agulha ali no meio e tiro ela em outro ponto e posso arrematar já esse fio. Ó, eu dou aquela puxadinha bem forte ali para ir para dentro e fica assim a cabecinha da nossa room. Agora, nós vamos bordar os olhos. Eu vou contar ali na carreira 14, tá? Eu vou bordar os olhos aqui no meio. Ó, eu insiro aqui mais pra trás na cabeça pra poder puxar o fio. E eu vou pegar os dois, os pontos ali, pegando em volta da carreira 14. Então, eu faço 2 voltinhas com o fio preto. Depois, eu pego um pontinho ali pro lado de cima da carreira 14 e insiro novamente ali onde eu coloquei o meu olhinho. Agora, eu conto 4 pontinhos. Perdão, são 3 pontinhos, tá? Ó, 1, 2, 3. E aí, eu tiro ali o fio já do outro lado pra fazer o outro olho. Ó, e fica assim o olhinho da room. Faço ali novamente 2 alcinhas, né, com o fio preto pra fazer o olhinho. Ó. Mais uma, já pego ali no pontinho da lateral pra fazer ali os cílios. Ó, e fica desse jeito. Aí, eu saio lá onde eu entrei com o fio pra dar o meu nozinho e arrematar os fios. Olha que bonitinho que fica.
Agora eu venho com o fio alfazema também, um pedacinho, não precisa ser muito grande, e vou fazer na carreira de cima ali, em cima da carreira 15, no caso, pegando ali o pontinho de cima dos cílios da Rumi, para fazer a sobrancelha. Ó, faço dos dois lados, bem simples, é só passar o fiozinho para que fique a sobrancelha desenhadinha. E fica desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos utilizar o fio preto para contornar a volta do casaquinho amarelo. Então, eu vou inserir aqui atrás e vou tirar ali na frente, na bordinha de baixo do casaco, e vou contornando o casaquinho com a linha preta. Ó, desse jeito que eu tô fazendo. Eu saí ali pela bordinha de baixo ali do casaquinho, fui até a bordinha de cima, tô passando pro outro lado do pescoço, ó, puxei ali, o fio fica ali pra frente. Eu vou dar essa puxadinha aqui, depois eu vou passar uma colinha pra que ela fique aqui, ó, tá? Mas por enquanto eu vou continuar fazendo bordadinho, vou dar a volta ali no pescoço, vou entrar pelo mesmo buraquinho onde saiu ali o fio, no início ali do pescoço, e de novo vou lá pro outro lado, ó, desse jeitinho aqui que fica. Agora, com esse fio aqui, eu vou fazer a parte do outro lado, vou pra baixo, ali na outra bordinha, e saio lá onde saiu a primeira vez o fio, ó, tchum. Do mesmo jeito, depois eu vou colar aqui, vou passar uma colinha e vou prender com um alfinete aqui pra que fique desse jeitinho assim, ó, tá? Mas agora eu vou passar esse fio lá por trás, pelas costas, e inserir aqui. E agora eu já posso arrematar esses fios que sobram aqui deste contorninho preto, tá? Olha aqui, ó. Ficou desse jeitinho aqui. E agora eu vou usar uma colinha pra poder fazer ali direitinho a bordinha do casaco, ó. Passei ali a colinha, vou passar do outro lado também. Ó, não precisa muita coisa, só um pinguinho pra tu poder firmar ali o fio e fixar com um alfinete, ó. Eu vou puxar ali e prender ali na colinha. Ó, ajusto direitinho, do jeitinho que eu quero que fique. Pronto. E faço a mesma coisa ali do outro lado. Pego ali meu alfinete. Empurro ali pra cima da colinha. E prendo. Assim, eu vou deixar ele secando, enquanto eu vou fazer o cabelinho da Rumi. Com o fio alfazema, nós vamos começar com um anel mágico e dentro dele colocaremos 6 pontos baixos. Agora eu fecho meu anel mágico e na segunda carreira eu faço 6 aumentos. Um aumento para cada ponto de base. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto que eu coloquei dentro do meu anel mágico. Ficando no total com 12 pontos baixos na segunda carreira. Agora, para a terceira carreira, nós iremos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, ficando no total com 18 pontos na terceira carreira. Faço um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Agora, na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Novamente, vamos repetir esse padrão por 6 vezes. 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, ficando no total com 24 pontos baixos. Agora, para a quinta carreira, nós faremos 3 pontos baixos, 3 pontos baixos e um aumento. Novamente, repetimos esse padrão por 6 vezes, 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, ficando no total com 30 pontos baixos. Agora,
faremos 3 carreiras de 30 pontos baixos, porém, do lado avesso. Não vou seguir para trás, vou seguir aqui para frente. Sigo normalmente os meus pontos baixos, porém, eu vou fazendo a curvatura já que fique essa parte onde está o meu dedo para dentro. Então, a curvatura vai ficar viradinha assim para fora. Ó, fica desse jeitinho aqui. Agora, eu vou fazer as 3 carreiras, prontinho. Fiz aqui as minhas 3 carreiras. E agora, a gente vai arrematar o fio. Pronto, olha aqui, ó. Eu não arrematei ainda o meu fio, mas é só pra mostrar aqui pra vocês como é que ele fica. A gente tem que abrir, assim, um pouquinho pra encaixar direitinho em diagonal, assim, na cabeça, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tudo vai ajeitando, porque ele fica com essa voltinha mais fechadinha. Ó. E fica assim. Aí, a gente vai colar, ou se vocês preferirem, vocês podem costurar aqui dessa forma na cabeça. Depois de colar a parte do cabelinho, a gente vai fazer as orelhinhas. Eu conto 3 pontinhos de separação ali dos olhinhos e eu vou fazer um nó francês. Então, eu vou inserir aqui, sair ali, ó, 3 pontinhos pro lado dali do olho. Puxei aqui o meu fio. Eu vou usar a linha mesma cor da pele, né? Então, a gente usou chantilly pra fazer a pele da Rumi. Eu pego um fiozinho chantilly, dou 3 voltinhas na minha agulha e insiro de novo no mesmo buraquinho, ó. Agora, eu vou sair lá do outro lado já, ó, pra fazer a outra orelhinha. Puxo com cuidado e tá feito o meu nozinho francês. Fica desse jeitinho aqui, ó. Agora, eu vou fazer lá do outro lado a mesma coisa. Pego a minha agulha, enrolo 3 vezes, ó, 3 vezes, opa, escapou, pronto, agora sim. E eu vou inserir no mesmo buraquinho, ó, e agora eu posso colocar lá por onde eu entrei o meu fio para poder arrematar o fio depois. Eu vou fazendo com cuidado para que saia exatamente no mesmo buraquinho. E ali também, puxo com cuidado pro fio fazer o nozinho francês. Quando eu tenho dificuldade, eu uso um alicate para me ajudar a fazer esse detalhe. E prontinho. Olha as orelhinhas. Agora é só arrematar esses fiozinhos. Pra trança, nós vamos de novo pegar o nosso fio alfazema, né, o roxo que a gente fez o cabelo, e eu faço um nó corrediço pra começar. Agora, eu vou subir 25 correntinhas. Então, faço aqui as minhas 25 correntinhas. Ó, terminei as minhas 25 correntinhas, e agora nós vamos começar contando a partir da segunda correntinha, ali a partir da agulha. E vamos fazer 4 pontos baixíssimos, ó, 2, 3, 4 pontos baixíssimos. Agora, eu faço 10 pontos baixos. Então, vou fazendo um ponto baixo para cada correntinha ali da base. Fiz ali os 4 e aqui começo a fazer os meus pontos baixos. Fiz, então, os meus 10 pontos baixos. Tô contando aqui para conferir direitinho. Tá certo. Agora, eu vou fazer 6 meio ponto alto. Então, eu laço, insiro, puxo o fio e fico com 3 alcinhas e tiro as 3 de uma vez só. Faço 6 meio pontos altos. Agora, terminei os meus 6 meio pontos altos e eu vou fazer 3 aumentos de meio ponto alto. Então, eu faço aqui 2 meio ponto alto no mesmo ponto, ou no caso, na mesma correntinha de base, ó. Fiz 2 na mesma correntinha. E vou fazer isso 3 vezes. São 3 aumentos de meio ponto alto. Segundo aumento,
E agora, o terceiro aumento. Ó, fiz aqui um, fiz dois, e aqui eu faço o terceiro aumento. E eu termino com um meio ponto alto, só um na última correntinha. Ele dá essa voltinha ali no final, ó, e fica desse jeitinho. Agora eu vou fazer mais 2 vezes todo esse processo, ficando com 3 mechas. Então, eu subo novamente aqui 25 correntinhas e repito todo o processo da mechinha. Finalizando, eu fico com essas 3 mechinhas desse jeitinho aqui, ó. Essa parte de cima fica com essa voltinha. Agora eu vou cortar o fio. Se quiser deixar um fio comprido para costurar, pode deixar, mas eu prefiro cortar ele menorzinho. E eu vou fazer um nozinho aqui do primeiro fio lá, da primeira correntinha da primeira mecha, com o último. Faço um nozinho bem simplesinho, ó. Girei uma vez, agora eu vou girar mais uma vez aqui o nó. Fiz um nozinho para ficar firme. A partir daqui, eu vou fazer a minha trança. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Eu não vou deixar aqui do lado certo, vou deixar do lado avesso. E eu vou agora começar a fazer a minha trancinha. Puxo aqui, botando ela sempre por trás e não por dentro, tá? Ó, eu vou virar e essa voltinha aqui, ela ajuda pra fazer essa parte mais altinha que vai ficar do cabelinho da Rumi. E eu sigo fazendo a trancinha aqui normalmente, colocando as mechinhas pra trás. Cheguei aqui nos pontos baixíssimos e eu vou deixar um em cima do outro, ó. Eu encaixo um em cima do outro. E eu vou colar essas 3 pontinhas juntas aqui. Então, eu vou pegar a minha cola. Ó, peguei a cola. E vou passar aqui nas pontinhas onde eu fiz os pontos baixíssimos. E vou colar uma em cima da outra. Ó, dessa forma aqui. Novamente, eu vou fazer com a outra mechinha, passo a colinha aqui. E colo a outra mechinha em cima também. Agora, nós vamos utilizar o fio amarelo para dar a volta aqui e fazer a presilha, né, a chiquinha da trança. Eu coloco uma colinha aqui por dentro e com um pedaço de fio amarelo eu vou dar algumas voltinhas aqui na trança. Ó, eu seguro aqui e vou, ó, tem que segurar bem. E vou dando a voltinha. É só dar voltinhas bem simples e depois eu colo a outra pontinha do fio. Olha, gente, ficou assim a nossa trancinha. E agora, a gente vai colocar aqui na cabeça da Rumi. Olha, eu vou cortar esses fiozinhos aqui, mas se tu preferir, tu pode costurar, tá? Porque eu vou colar, ó, deixa eu puxar aqui. E eu vou colar desse jeitinho aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Eu ajusto bem direitinho pra que fique bem no meio da cabecinha dela. E agora, eu só vou colar aqui mesmo. Depois que eu corto aqui os meus fiozinhos, eu ainda dou uma puxadinha, ó. Ele vai ficar aqui pra dentro, assim. E aqui eu vou puxar um pouquinho pra ajustar e deixar ela bem compridinha. Agora, eu vou pegar a minha cola e vou passando aqui onde eu vou colar. Colo primeiro a parte da frente, ó. E eu uso os alfinetes pra deixar ela fixa onde eu quero que ela fique. Pego, então, aqui o alfinetinho e vou encaixando pra que não desprenda e possa secar aonde eu quero. Aqui atrás a mesma coisa, eu cuido aqui, eu seguro onde eu colei já. E aí, eu vou passar a cola aqui embaixo também. Ó. Vou passando a cola direitinho aonde eu vou colar a minha trancinha.
E mais uma vez eu coloco os alfinetes para que fique firme, né? E cole certinho onde eu quero. Enquanto seca a minha trança, eu pego aqui um pincelzinho com blush mesmo de maquiagem para pintar as bochechinhas, ó. Vou dando batidinhas de leve para pintar as bochechinhas e eu também pinto ali onde ficaria ali em cima entre os olhos. Onde seria ali o narizinho. Olha que bonitinho que fica. Agora eu vou usar o fio alfazema de novo, o roxinho, pra prender a argolinha do chaveiro. Puxo lá por baixo e vou sair lá pela trança. Justamente porque também já deixa firme mais um pouquinho o cabelo e o chaveirinho. Não tem problema que não vai cair o fio. Ó, eu puxo aqui pra poder encaixar bem no topo ali da cabeça. Peguei então a minha argolinha, vou passar aqui na parte de baixo e eu vou costurando aqui. Eu vou fazer umas 3 voltinhas, ó. Pego ali, saio pelo mesmo buraquinho onde eu saí antes, passo de novo por dentro da argolinha do chaveiro, ó. E faço isso umas 3 vezes para que fique bem firme. Depois que eu terminei a 3ª vez, eu vou sair lá onde eu entrei com o fio para dar os nozinhos e arrematar eles. E tá pronta a nossa room. Olha que fofinha que ela ficou, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E até o próximo tutorial. Beijos!